Olá a todos! Nesse tutorial eu vou mostrar como fazer com o Delphi.exe um drag and drop, ou seja, pegar, arrastar, soltar um objeto qualquer na tela. Bom, começamos abrindo um novo projeto. Aqui, vamos aumentar essa forma. E vamos colocar nesta forma algum objeto para arrastar, soltar. Por exemplo, aqui uma imagem. Para diferenciar um pouco, vamos pegar essa imagem, mudar a cor, azul, por exemplo, e vamos mudar para um círculo. Aqui temos. Então, o que queremos fazer exatamente é, quando rodamos, pegar o objeto, arrastar, soltar. É uma ação muito simples, mas precisa de algumas linhas de código, então eu vou mostrar aqui como fazer. Muito bem. Temos que ter em mente que, para fazer essa ação, pegar, arrastar, soltar, na verdade são 3 eventos que temos que considerar aqui no Delphi. Mouse down, mouse move e mouse up. Para isso, damos um F12. E aqui temos algumas variáveis, pois vamos criar uma variável que nos diga quando eu baixei o mouse, ou seja, quando eu dei clique com o botão esquerdo ou não. Vamos criar uma variável move, do tipo booleana. Ctrl barra nos dá ajuda, diminui bastante os erros. E vamos criar uma variável que nos diga o ponto onde eu estou dando clique na tela. A ideia é fazer com que o ponto onde eu estou com o cursor do mouse coincida com o ponto correspondente ao objeto que eu coloquei na forma. Ou seja, que eu vou movendo o mouse e esse ponto vai movendo junto. Bem, então criamos um ponto, vou chamar de P1, e é um ponto do tipo ponto. Aqui está, do tipo de point. Bem, já temos as nossas variáveis. Vamos só observar aqui uma coisa. Então, aqui está, nesse ponto, está a origem do nosso sistema de coordenadas na forma ou na tela. E aqui nesse ponto está o ponto correspondente a esse objeto, porque, na verdade, esse objeto tem uma grande quantidade de pontos aqui, mas o ponto que corresponde à posição deste objeto é este ponto. Assim que se eu der um clique aqui para arrastar, na verdade, eu não estou clicando no ponto correspondente ao objeto, estou clicando um pouco mais para frente e para baixo, porque o ponto é este. Então, eu vou ter que considerar isso no momento de fazer as nossas linhas de código. Bem, começamos aqui por quando der clique do mouse. Quando der um clique do mouse, vou subir aqui para a gente ver onde estamos. Quando der clique do mouse, o que deve passar? Bom, o que deve ocorrer é que a nossa variável move passa a ser verdadeira. Ctrl barra. Já está. Nossa variável passa a ser verdadeira. E as coordenadas desse ponto P1 que eu criei devem coincidir com as coordenadas do objeto. Mas quais são as coordenadas do objeto? São essas aqui. Que está aqui, quando eu crio o evento, eu automaticamente considero as coordenadas do objeto. Shape 1. Então, eu quero que as coordenadas do ponto que eu criei, se é um ponto no plano, são 2 coordenadas, então a coordenada x coincida com a coordenada x do objeto, e a coordenada y, aqui, coincida, y coincida com a coordenada y do objeto. E já está, quando eu dou clique com o botão esquerdo do mouse, o que eu quero é que passe isso, nada mais.
exemplo, agora se eu rodo, eu vou ver que não ocorre nada. Porque, na verdade, esse ponto tem umas coordenadas, e quando eu dou clique, bom, o que passa é que esse ponto que eu criei assume essas coordenadas, mas nada mais que isso. Por quê? Porque o que eu quero é que ocorra alguma coisa quando eu mova o mouse. Então eu tenho que vir aqui, em quando o mouse move, aqui definir algumas ações. Eu já tenho o código copiado, eu vou pregar ele aqui, por uma razão de tempo, de economia, mas o que nós vemos aqui é exatamente o que eu havia dito. Considerando a posição do mouse dentro do objeto, eu tenho que a nova posição do meu objeto deve ser a posição anterior mais uma variação. Essa variação é justamente aquilo que eu havia dito. O objeto tem um ponto de referência. Então, com base nesse ponto de referência, eu construo o código, está aqui. Vocês podem brincar, jogar um pouco para ver o que acontece, fazendo as mudanças. E vão perceber que, de fato, bom, eu necessito dessas variações para que ocorra isso. Vamos rodar aqui. Eu corro o objeto, ando com ele. Qual é o problema? O problema é que eu solto e não acontece nada. Não tem uma ação de quando eu solto o botão do mouse, que é o que nós vamos fazer agora. Então, quando eu solto o botão do mouse up, eu devo passar. Muito simples. Se quando eu aperto a variável assume verdadeiro, quando eu solto, a variável deve assumir falso. E já está. Pois aqui temos, corremos o objeto, arrastamos na tela, soltamos. Corremos o objeto, pegamos o objeto, arrastamos na tela e soltamos. Aí está. Muito bem, era isso por esse tutorial. Eu espero que a gente possa se ver no próximo tutorial.